Agora a gente vai para o quiz de número 907, concurso de Ibaté 2019. Entende-se por lesão pré-cancerosa o tecido benigno morfologicamente alterado que apresenta um risco maior do que o normal de transformação maligna. A lesão pré-cancerosa da mucosa oral de maior potencial de transformação maligna é: alternativa A, queilose actínica, B, líquen plano, entre parênteses, de forma erosiva, C, hiperplasia fibrosa, D, leucoplasia verrucosa proliferativa e E, leucoplasia granular. Aqui é uma pergunta também que geraria um pouco mais de dificuldades, mas uma vez que você estiver diante de uma questão semelhante a essa, você não vai mais poder errar esse tipo de questão. Queilose actínica, ela tem uma correlação com uma cancerização ou malignização, é uma alteração que acontece na região de lábio inferior e está relacionado, né? Sempre quando tem actínico, tem relação com exposição solar. E essas queiloses, né, actínicas, elas podem sim sofrer transformação maligna, né? Líquen plano, forma erosiva, existe uma controvérsia se realmente o líquen é ou não uma doença cancerizável, uma doença pré-maligna. Alguns autores consideram, então também seria uma possibilidade. Mas, né, quando a gente pensa em taxa de malignização ou um risco maior de malignização, o líquen talvez seria dessas lesões a que tem o menor índice. Hiperplasia fibrosa inflamatória, por sua vez, essa realmente não tem nenhum risco de malignização. A hiperplasia fibrosa, ela não é uma doença pré-cancerosa, não é uma doença cancerizável. É uma doença relacionada com, principalmente, trauma de próteses mal adaptadas. A alternativa D, leucoplasia verrucosa proliferativa, é uma leucoplasia bastante extensa, é uma leucoplasia que acontece em muitas partes da boca do paciente. Muitas das vezes, essas pacientes, porque acontece mais em mulheres mais velhas, não tem nenhum fator de risco, não fumam, não bebem, então isso gera uma dificuldade ainda maior, porque, né, essas pacientes não têm esse fator de risco que é muito conhecido em relação ao câncer bucal. E a leucoplasia granular, por sua vez, é uma leucoplasia clássica, que só vai dar de forma isolada. Quando a gente compara essas duas leucoplasias, a verrucosa proliferativa com a leucoplasia granular, sem dúvida nenhuma, os casos de leucoplasia verrucosa proliferativa são casos em que o índice de transformação é maior do que essas lesões aí relatadas. Então, se vocês estiverem diante de uma questão semelhante, vocês vão assinalar leucoplasia verrucosa proliferativa, e sim, uma patologia que acomete várias regiões da boca do paciente. E como eu falei para vocês, muitos pacientes que apresentam a leucoplasia verrucosa proliferativa não têm fatores de risco. Eu vou aqui mostrar um exame, né, na verdade, uma foto de um paciente que tem essa leucoplasia bastante extensa. Nesse caso, a gente observa que envolve região de ventre lingual, região de soalho bucal do lado direito, inclusive pegando o bordo lingual do lado direito. Todas essas áreas de grande risco de transformação maligna, porque são áreas em que existe uma prevalência grande em relação ao carcinoma espinocelular ou carcinoma epidermoide. São áreas que você, como cirurgião dentista, deve sim examinar muito bem, porque são áreas em que a prevalência de lesões de câncer ou carcinoma espinocelular é muito grande nessa região. Então, essa é uma leucoplasia bem extensa, ela pode envolver não só essa área, mas leucoplasias também em áreas multifocais, e esses são quadros característicos de leucoplasia verrucosa proliferativa que, como o próprio enunciado fala, apresentam um grande índice de transformação maligna. Então, esses pacientes que apresentam esses tipos de lesões têm que ser acompanhados de muito perto para que, né, se aconteça qualquer tipo de alteração, a terapêutica seja feita de forma o mais breve possível.